mais uma vez o privilégio de estarmos reunidos aqui na casa do Senhor para juntos podermos adorar ao único que é digno de todo louvor e toda adoração. A você que está recebendo a nossa live em sua casa, através das nossas redes sociais, seja muito bem-vindo também, juntamente conosco, para nessa noite nós podermos adorar ao Senhor com todo o nosso coração. Eu peço para você que está aqui em nossa igreja, que você se coloque de pé, para juntos nós fazermos a oração. E também você que está em sua casa, compartilhe essa live com seus contatos, seus amigos, seus familiares, e também venha junto conosco nesse momento de oração, para que o Senhor abençoe essa noite de culto e que para que a gente entre na presença do Senhor com o coração totalmente rendido aos seus pés, amém? Eu convido você nesse momento a curvar a sua cabeça, você que está aqui na igreja, você que está em sua casa, para juntos fazermos uma oração. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, porque mais uma vez o Senhor nos permite estarmos diante da Tua presença para adorar e glorificar o Teu santo nome, Senhor. Pai, é com muita alegria que nós nos reunimos nessa noite para louvar aquele que é digno de toda honra, glória e adoração, Pai. Nesse momento eu peço, Senhor, sinta-se à vontade em nosso meio, Pai. Que este local aqui agora, neste momento, seja cheio da Tua presença. Que o Espírito Santo esteja passeando em nosso meio, ó Pai. Tocando em corações nessa noite, para que sejam reavivados, sejam renovados, sejam restaurados, Senhor. Pai, nós clamamos a Ti para todos aqueles que nos acompanham de sua casa, para que também sintam a presença do Senhor, para que também estejam adorando e louvando ao Senhor, ouvindo a Tua palavra, Senhor, e sendo transformado para a glória do Teu santo nome, Pai. Talvez, Senhor, pessoas estejam aqui nessa noite perdidas, sem saber o que fazer. Talvez estejam, Senhor, totalmente fora, Senhor, dos Teus propósitos. Mas hoje é mais uma oportunidade que nós temos de nos colocar novamente nos Teus caminhos, Senhor, e glorificar o Teu santo nome com o nosso dia a dia, com o nosso caminhar, Pai. Que nessa noite, Senhor, nós possamos sentir mais e mais da Tua presença. Encha, Senhor, o nosso coração. Toca, Senhor, o nosso coração da maneira que o Senhor deseja e não da maneira que nós desejamos, Pai. Ó, Pai, no nome de Jesus, eu coloco meu coração à disposição. Primeiro, para que o Senhor faça a transformação, para que o Senhor mude o meu coração, para que seja um coração mais puro e mais adorador ao Senhor, Pai. Ó, Senhor Jesus, recebe, Pai, nessa noite o nosso louvor e adoração. A todo, Senhor, aquele que abrir a sua boca, Senhor, para adorar verdadeiramente, o Senhor esteja recebendo e seja um culto abençoado, em nome de Jesus, Pai. Senhor, assim nós oramos e agradecemos por todos aqueles que estão aqui, todos aqueles que estão em casa e todos aqueles que ainda hão de chegar, Senhor, para este culto. Senhor, recebe este culto em louvor e adoração ao Senhor. Amém? Queridos, eu quero compartilhar uma breve palavra e logo depois o Ministério de Louvor vai dar sequência à nossa adoração. Evangelho de Mateus, no capítulo 28, hoje o nosso culto de missões e um texto clássico, né, de missões que é muito usado. Capítulo 28 do Evangelho de Mateus, versículo 19 e 20 diz assim: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém? Queridos, esse texto muito utilizado, mas eu quero enfatizar com você nessa noite apenas um trecho desse versículo que nós acabamos de ler. O texto diz assim: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Talvez você esteja duvidando da presença do Senhor, da companhia do Senhor Jesus com cada um de vocês.
Talvez você esteja passando por momentos difíceis e isso leva você a pensar ao Senhor estar distante de você. Talvez até já tenha duvidado se realmente o Senhor está contigo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós precisamos entender de uma vez por todas de que a mensagem do Evangelho, ela não fala sobre tudo dar certo na vida, mas fala de que Jesus vai ser o suficiente para a nossa vida. Que não importa o que aconteça, não importa o que esteja acontecendo, a presença do Senhor Jesus, ela é suficiente para nos levar até a consumação dos dias, até o final dos tempos, porque Ele mesmo diz que Ele estará conosco até o fim dos tempos. E por isso nós cremos e nós clamamos nessa noite para que o Senhor esteja sim fortalecendo a nossa vida, nos lembrando todos os dias de que Ele está conosco, independente do que esteja acontecendo. E que nessa noite, se esse é o seu coração, está aflito por essa dúvida, que nessa noite você dê a oportunidade para o Senhor tocar novamente no seu coração, e que você sinta a presença do Senhor em todos os momentos. Amém? Que Deus abençoe a todos, um ótimo culto, Ministério de Louvor com a oportunidade. Comece a clamá-lo nesse momento. O seu calor afasta o frio em mim, Espírito vem, tocou meu coração, seu fogo refinou tudo em mim, Espírito vem Jesus, vem Jesus, marca os nossos corações em intimidade com teu fogo, vem Jesus, vem Jesus. Senhor, em intimidade com teu fogo. Olhar, Senhor, o teu olhar me cerca, incendiou meus dias de paixão, Espírito vem, oh aleluia, quando a fornalha surge, espero, pois, aleluias, Ele sempre vem, vem Jesus, marca os nossos corações, em intimidade com teu fogo.
Santo, Santo, vem encharca os nossos corações, vem inunda os nossos corações. Vem encharcar meu coração no teu óleo, Deus, do Espírito Santo. Anunciamos que o novo vem, como o Rei dos Reis, esperamos queimando. Vem encharcar meu coração no teu óleo, Deus, do Espírito Santo. Anunciamos que o novo vem, como o Rei dos Reis, esperamos queimado. Vem encharcar meu coração, aleluia, Deus, do Espírito Santo. Anunciamos que o noivo vem, como o Rei dos Reis, mais uma vez, esperamos queimado. Vem encharcar meu coração no teu olho, Deus, do Espírito Santo. Anunciamos que o noivo vem, como o Rei dos Reis. Vem Jesus, marca os nossos corações, em intimidade, intimidade com teu fogo. Vem Jesus, marca os nossos corações, em intimidade, intimidade com teu fogo. Os nossos corações, em intimidade, intimidade com teu fogo. Vem Jesus, marca os nossos corações, em intimidade, intimidade com teu fogo. Santo, 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 vem e marca os nossos corações, Senhor. Marca com a tua presença, Deus.
marca com tua presença, ó Deus. Marca com tua santidade, Deus. Vem e marca os nossos corações. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Aleluia, Santo, Santo Deus. Eis-me aqui, prostrado outra vez, vai tudo entregar, vai tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me dou, eu me dou. Enche-me da graça do teu amor, sacia-me ser, sacia-me ser. Abraça-me, ouve o meu amor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, conhecer-te mais.
querer. Faz teu querer em mim. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer. E eu me rendo. Eu me rendo. Se renda ao Senhor nessa hora. Diga a Ele: vem Jesus, aquece o meu coração, aquece a minha alma, Senhor. Eu me rendo diante da Tua presença, Deus. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais. Pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Nos rendemos. Eu me rendo pra conhecer-te mais. Pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver. Faz teu querer, Senhor. Começa a clamar ao Senhor nessa hora. Coloque seu coração para fora. Comece a adorá-lo. Clame: vento de poder, venha neste lugar, Senhor. Sacode a minha vida, Senhor. Oh, vem Jesus. Aquece os nossos corações. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Oh, Senhor, nos rendemos a Ti. Oh, Santo, Santo Deus, Santo, Santo, Santo Deus. Eu me rendo a Ti, Senhor.
escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Diga, creio que tu és a cura. Creio que tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para creio que tu és a vida, Senhor. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível. Nada é impossível. Comece a adorá-lo. Nada é impossível. Aleluias. Nada é impossível pro nosso Deus. Para ti, tens o meu mundo em tuas mãos.
Creio que tu és a vida. Creio que Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Jesus, 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 Jesus. Não há outro igual a ti. Jesus, Jesus, Jesus. Nada é impossível. Oh, aleluias. Oh, nada, não há nada. Se você está passando por um momento de dificuldade, creia que não há nada impossível para o nosso Deus. Se você tem passado por lutas, se você tem passado por problemas emocionais, problemas de saúde, creia que você tem um Deus que nada é impossível para Ele. Nada é Pai querido, nós precisamos de Ti, Senhor Deus. E há uma plena convicção no nosso coração que o Senhor está se movendo neste local, Pai. Assim como o Senhor tem se movido através desses louvores, Pai, a Tua presença tem se movido no meio de nós nesta noite, Pai. E nós cremos que Tu és a resposta para o anseio da nossa alma, Pai. Aquilo que o homem precisa está em Deus, Pai. Aquilo que eu preciso se encontra no Senhor, Pai. O Senhor é a fonte que sacia os anseios da minha alma nesta noite, Pai. E não há nada que está fora dos controles absolutos de Deus, Pai. Nós viemos aqui nesta noite, Senhor, e nós estamos debaixo de uma palavra profética que não há nada impossível que o Senhor não possa fazer, inclusive tocar nos nossos corações nesta noite, inclusive mover situações que aos nossos olhos são impossíveis, inclusive tocar no coração deste homem e desta mulher que para nós já se tornou algo impossível. O Senhor continua absolutamente no controle de todas as coisas, Pai. O mundo repousa em Tuas mãos, Pai. A nossa esperança não está sobre os novos candidatos que serão eleitos, Pai.
A nossa esperança não está, Pai, num vento de refrigério que virá após a crise, Pai. A nossa esperança está no Senhor, e é sobre o Seu nome que nós fazemos menção nesta noite, Pai. O nosso mundo está em Tuas mãos, Senhor Deus, e é por isso que nós descansamos em Ti, Senhor. É por isso que nós descansamos na Tua vontade, Pai. É por isso que nós descansamos em Teu querer, Pai. Mesmo, Senhor Deus, que isso nos traga medo, mesmo que isso nos traga, Senhor Deus, Pai, desconfortos na caminhada, não há nada melhor que descansar nas mãos de um Deus que tem planejado o dia de amanhã, porque o amanhã já pertence ao Senhor, Pai, e o Senhor está no dia de amanhã, Pai, e tem me sustentado dia após dia. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor nessa noite, meu irmão. Aleluias. Aleluias. Oh, maravilhas. Oh, aleluias. Nós temos uma plena convicção, meus irmãos, que a nossa necessidade última é Jesus. Nós precisamos de Jesus. Amém? Você pode se assentar, meu amado. Aleluias. Esta é a nossa necessidade última. Nós precisamos de Jesus. Glória a Deus pela vida dos nossos irmãos que são usados pelo Senhor, para que Deus também nos toque, nos mova, né, enquanto as canções, os louvores vão sendo entoados. Por isso que a Bíblia diz, meus irmãos, que no céu haverá muitos louvores sendo entoados, meus irmãos, porque essa maravilhosa sensação que temos da presença de Deus enquanto os louvores estão sendo entoados, com certeza será vivida e replicada lá no céu, no reino de Deus. Amém? Queridos, nós estamos planejando e trabalhando para que o retorno das atividades da igreja sejam o mais normais possíveis. Nem todas as atividades da igreja puderam voltar, mas nós estamos trabalhando e replanejando o retorno de todas as atividades. Mas nós queremos continuar a compartilhar com todos aqueles que nos assistem virtualmente, que estão conosco em suas casas, e com os nossos irmãos que presencialmente estão aqui cultuando a Deus, que a igreja permanece de portas abertas. Amém? Então, se você pode, esteja conosco em nosso culto. Nós agradecemos a Deus pela vida dos nossos irmãos que têm seguido neste compromisso. E você que está em casa, se pode, se não é um paciente que está dentro do quadro daqueles que devem obedecer todos os conselhos que estão sendo dados, para que você fique em casa reguardando a sua saúde. Se você pode, venha cultuar juntamente conosco, porque eu tenho certeza que a sensação do culto presencial, ela é espetacular, maravilhosa e é insubstituível. Amém? Eu quero chamar o presbítero Marcelo aqui à frente, juntamente com a irmã Elaine. Amém? Nós queremos aqui compartilhar com os irmãos um projeto que está sendo trabalhado na igreja, e para que esse projeto alcance mais vidas, nós queremos participar a igreja
e deixar as portas abertas, não é, presbítero Marcelo? Para que este projeto alcance outras vidas, amém? Eu vou resumir um pouco daquilo que nós temos vivido nos últimos dias e os nossos irmãos vão, completar aquilo que porventura eu esqueci. Há algum tempo atrás a irmã Elaine nos procurou a mim, procurou o presbítero Marcelo e ela compartilhou conosco uma experiência que ela teve com Deus, de que o Senhor havia orientado em seu coração para que ela pudesse abençoar a vida dos moradores de rua da cidade de Tremembé e de todos os outros que houvesse necessidade. E ela perguntou a Deus o que ela poderia fazer e o Senhor a orientou para que ela preparasse uma refeição abençoada e entregasse a essas pessoas e juntamente com essa refeição entregasse o convite para aceitar a Jesus, o convite do Evangelho. Então aquilo começou a crescer exponencialmente, Deus começou a abrir portas, a enviar recursos, irmãos de outras igrejas se afiliaram a este projeto, abençoando este projeto. E a Igreja Metodista Wesleyana, meus irmãos, é uma igreja onde o veio de ação social é um veio histórico. O Wesley era um homem que tinha em seu coração o desejo de mudar o mundo e ele acreditava na ação social. O presbítero Marcelo, que lidera este ministério, tem sido guerreiro em cumprir e bater metas, abraçar famílias carentes, fazer ressocialização com pessoas que necessitam de ressocialização, ir atrás de dependentes químicos, ir atrás de famílias necessitadas. Tem se desdobrado para que projetos que antes da pandemia estavam em plano de carreira não se esfriem, mas continue mesmo dentro da pandemia funcionando de maneira abrangente. E aí então a irmã Elaine compartilhou isso com o presbítero Marcelo deu suporte para que isso acontecesse, e a irmã Elaine juntamente com o presbítero Marcelo deseja compartilhar com a igreja o que eles viveram na última sexta-feira, quando eles então saíram de todo o planejamento e foram até as ruas abençoar os moradores de rua. Ao fim da fala da nossa irmã Elaine, ao fim da fala do presbítero Marcelo, eu quero convidar toda a igreja para abençoar este projeto Pão da Vida e abençoar e orarmos por todos os moradores de rua da cidade de Tremembé. Nós sabemos que existe um grupo de moradores de rua que tramitam na nossa cidade e hoje, como um culto de missão, não há momento melhor para que nós possamos nos mobilizar, não somente com o pão da palavra, mas com o pão também que alimenta o corpo, para abençoar estas vidas. Amém? Ouça com carinho, o presbítero Marcelo irá falar, logo após a nossa irmã Elaine irá falar, ouça com carinho e se você puder, se enganje a este projeto, para que Deus também possa te usar, para que você marque corações e abençoe vidas. Talvez, meu irmão, nos próximos cultos nós tenhamos aqui moradores de rua sentados ao nosso lado, ouvindo a palavra do Senhor, tendo a oportunidade, como nós, mudarmos de vida. Amém. Boa noite, eu cumprimento a igreja novamente, a paz do Senhor, amém. Bom, irmãos, como o pastor Murilo já disse, na verdade, nós temos feito um trabalho já há algum tempo, não um trabalho só, mas um trabalho, com a permissão de Deus e com toda a igreja unida, porque a gente não faz nada sozinho. E eu agradeço muito a Deus por tudo isso, que o Ministério de Ação Social tem gerado muitos frutos desde quando nós reabrimos esse projeto. E a gente tinha um projeto, o Portas Abertas, que todos sabem que é exclusivamente para trazer essas pessoas para a igreja, ter um dia abençoado, a gente cuidar das necessidades físicas, mas por conta da pandemia foi necessário dar uma pausa. E isso aí já estava no meu coração, eu querendo buscar fazer novamente, e só que eu não encontrava formas e realmente estava sem forças, tenho que ser sincero, por conta de muitas preocupações, o que ia fazer, como ia fazer, e eu comecei a orar ao Senhor, falando ao Senhor que mostrasse se já era a hora, como fazer novamente, se era possível. E um dia nossa irmã Elaine nos procurou, e dizendo que em resposta de oração para ela também, Deus havia dado uma estratégia, de mais algum tempo que ela já tinha para poder desenvolver esse trabalho. E para a glória do Senhor, nós iniciamos esse trabalho na última sexta-feira. Nós saímos abastecidos com 25 refeições e nós voltamos sem nenhuma, para a glória de Deus. A gente tinha estabelecido uma meta, Deus já foi além da nossa meta.
E o mais importante de tudo isso é justamente essa ideia. Nós sabemos que o alimento em si não vai salvar aquela vida, mas quando a gente supre a necessidade inicial, que é a necessidade física, nós temos a oportunidade de fato entregar a palavra do Senhor, que é aquela que vai transformar aquela vida, como transformou a minha e a de vocês. Então nós conseguimos, caiu uma chuva no início, mas a gente continuou, e Deus foi aliviando aquela chuva, a gente começou a encontrar os moradores. E o que é lindo de tudo isso é que a gente se depara com tantas histórias, e quando a gente começa a olhar para a nossa vida, a gente não tem problema. Alguns a gente sabe que estão ali por escolhas, mas nós sabemos que existe muito por trás de tudo aquilo. Homens e mulheres nas ruas, conhecedores da palavra, homens e mulheres que pregam para a gente, e homens e mulheres que estão sem forças para voltar à sua vida normal. Então esse é um projeto, que a irmã Elaine vai passar mais algumas informações agora, mas é para a glória de Deus, e todos eles têm essa oportunidade de ter sua vida transformada. E eu peço a colaboração dos irmãos que queiram participar, para nos procurar, que vai ter uma área específica, existe alguma forma que você pode contribuir. Amém? Graça e paz, igreja, boa noite. Esses dois abençoados já falaram tudo, mas eu vou ressaltar mais alguma coisa. Como o pastor e o presbítero Marcelo falaram, na verdade, assim, a vida que eu tenho com Jesus, sempre em algum momento eu estive trabalhando na área de ação social de alguma forma, isso há 30 anos. No ano passado, nós éramos de outro ministério, eu com a minha filha, e um amado de lá me chamou para trabalhar com eles, que eles fazem esse trabalho, com os moradores de rua. Eu falei, irmão, a gente precisa então montar uma equipe, preciso de mais irmãs, são só 2 irmãos. Eu tive muita dificuldade de formar essa equipe. Uma hora não podia, uma hora era meio que assustador. Então eu entendi de Deus que não era o tempo da gente trabalhar junto, e aquilo ficou meio que na gaveta, Mas aí esse ano nós viemos para cá, janeiro, fevereiro, março, pandemia, parou tudo, isolamento. E nós começamos a buscar o Senhor. Quando foi a metade desse ano, muito fortemente, deu uma virada assim na minha vida, e o Senhor começou a falar muito comigo através do grupo de oração Guerreiras da Fé, na qual, pela misericórdia, eu administro. São irmãs do Brasil, e o Senhor havia me chamado, é a hora. Falei, Senhor, então vamos lá, vamos orar mais um pouco. Peguei a minha pequena Ana Vitória, e o Senhor começou a mostrar e revelou o nome para ela, Pão da Vida, Projeto Pão da Vida, baseado em João 6,35. Disse Jesus, eu sou o Pão da Vida. Bom, falei, Senhor, e agora? O que nós vamos fazer? Deus começou a mostrar os meios, Aí eu conversei com o presbítero Marcelo, que tão amorosamente abraçou, porque tem a mesma visão. Na sexta-feira saímos em 6, eu, irmão Marcelo, Ana Vitória, o Júlio, a Cida e Jesus. Bora, fomos lá. Igreja, cada história que nós ouvimos é assim, de partir o coração. Até o irmão falou assim, se a gente trabalhar com a emoção, a gente não vai. A gente precisa ser firme, Só para você ter ideia, é pai que está na rua porque filho abandonou, enfim. Nós não estamos lá para pontuar pecado de ninguém. O que eles fazem são pessoas que estão nas drogas, no álcool, na prostituição. Jesus morreu por eles também, Então, enquanto cristão, servo de Deus, eu tenho esse dever de espalhar amor. De fato, um prato de comida não vai salvar. Mas eu creio muito na semeadura. Eu creio muito em semente. O que nós estamos fazendo é espalhar a semente. De qualquer forma, de uma certa forma, um dia nós vamos ver. Porque o nosso objetivo é que aquelas pessoas venham a conhecer Jesus. E voltem, porque muitos estão desviados. Na sexta-feira, sobre a chuva, nós saímos já debaixo de chuva mesmo, estava uma chuvinha, então Tremembé fizemos
algumas obras, fomos para Taubaté. Quando nós chegamos na Desembargador, uma chuva tremenda, muito vento, muito frio, e todos eles pediam para nós uma coberta. Teve uma hora que estava o irmão Júlio e o irmão Marcelo ministrando a palavra para um morador. Eu virei para o céu e falei: pelo amor do teu nome, Senhor, para esse vento, para essa chuva, porque dói. Eu sei que eu vou chegar na minha casa, eu vou ter um alimento, eu vou ter uma manta, né? Eu vou ter uma cama limpinha, né? E esses daqui, por favor. E a chuva parou, né? Graças a Deus eu louvo o nome do Senhor, porque nós estamos tendo várias contribuições, porém existe uma necessidade muito grande de água. É porque eles pedem muita água, né, irmã Marcela? Eles têm muita sede devido à vida que eles têm. Então, tem casos que a gente dá até 2 garrafas de água, né? Eles pedem, não tem como a gente negar. Então, existem alguns itens que eu vou dividir com vocês para aqueles que quiserem colaborar com esse projeto de amor ao próximo. É um projeto de amor, tá? Qual é a maior necessidade do projeto? A minha cozinha está parecendo assim uma mercearia. Eu louvo a Deus porque existem as contribuições e a gente tem colocado lá, mas a maior dificuldade, a necessidade é água. Nós recebemos uma doação de 48 frascos de água, 200 ml, mas a gente tem muito pouco porque a gente levou água, a mistura, né? Que até o irmão Marcelo havia colocado no grupo. Gente, pode ser salsicha, pode ser. Eu sei do preço, eu sei das dificuldades. Está difícil? Tá. Você não pode 1 quilo? Então ajuda com meio. Pode ser carne moída, pode ser frango, pode, porque eu não posso dar arroz com feijão só. Eu posso abençoar a vida deles com uma mistura. E cobertor, manta. Porque é chover, esfria demais. E quem está na rua sente muito frio. Imagina, eu estava com uma blusinha muito fina, já senti, tinha hora que eu não deixava a Ana Vitória sair do carro, tamanho frio. Então imagina quem vive lá. Então as nossas necessidades são água, a mistura e os cobertores, né? Se você tiver dificuldade de ir até a minha casa e levar a sua contribuição, a sua ajuda, você me avisa, eu estou no grupo da igreja, eu vou até a sua casa, eu e Moisés. Moisés é meu carro, gente, tem 120 anos. É velho, mas ele aguenta. Eu vou até você, como eu tenho ido. Hoje mesmo, até esqueci de tirar, tem uma bênção dentro do meu carro. A gente vai até você. O importante é você estar conosco nesse projeto de amor. Mas se você não puder, ore por nós, ore por mim, pelo irmão Marcelo, pela Ana, Júlio, pela Cida e principalmente para os nossos irmãos que estão na rua. Eu conto com todos vocês. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Isso é muito bom, irmãos, a gente ter essa... revitalizar esse projeto, né? Que esse projeto ele não pode parar. E é algo simples, né? Cada um fizer um pouquinho, a gente consegue alcançar muitas vidas aí nas ruas, né? Nós cremos que a semente foi lançada e que em breve um dia nós vamos nos encontrar com esses aqui dentro, ouvindo a palavra do Senhor, testemunhando uma mudança de vida. Esse é o nosso objetivo, que a salvação que nós temos alcance a esses, amém? Vou fazer uma oração e logo depois pastor Murilo com a palavra, amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Mais uma vez diante da Tua presença, nós colocamos, Senhor, cada vida que está aqui hoje nessa noite, cada um que nos acompanha de sua casa, Pai. E agora acabamos de apresentar, Senhor, o início de um novo projeto, Pai. Projeto Pão da Vida, um projeto da área de ação social, na qual tem o objetivo de alcançar essas vidas que se encontram no estado de rua, Pai. Mas para a glória do Teu nome, Senhor, nós cremos que vai se levantar pessoas, Senhor, dispostas, Senhor, a contribuir, dispostas a nos ajudar, Senhor, para que a Tua palavra chegue até essas vidas, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor, para que cada um daqueles
que quiserem, Senhor, fazer parte desse projeto, cheguem até nós, Senhor, venha buscar informações, Pai, para que possam fazer parte desse projeto, Senhor. Da mesma maneira, Pai, eu quero já te agradecer, porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem sustentado, o Senhor tem nos dado, Senhor, as estratégias necessárias para que a tua obra seja feita, Pai. E no nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer a Ti e abençoar, ó Pai, pedindo a Tua bênção, Senhor, sobre a minha casa, sobre a casa da irmã Elaine, do irmão Júlio, do pastor Murilo e de todos os nossos irmãos aqui da nossa igreja, ó Pai, que têm participado e que ainda vão participar, Senhor. Pai, derrama, Senhor, algo novo sobre as nossas vidas, reaviva, Senhor, esse coração generoso, esse coração disposto, Senhor, a alcançar vidas para o reino do Senhor, Pai. Senhor, assim nós oramos nessa noite, grato, Senhor, pela Tua intervenção, grato, Senhor, pelo Teu sustento, sabendo que o Senhor enviará todos os recursos necessários, seja através dos homens, seja através de quem quer que seja, mas a Sua vontade vai se cumprir sobre essa terra, Pai. E através desse projeto nós clamamos, Senhor, envia, Senhor, nos ajude, nos direciona, ó Pai, nos mostra como fazer, Senhor, da maneira que agrade ao Senhor, Pai. Senhor, capacita cada um de nós para que nós possamos continuar representando o Teu nome, representando ao Senhor, com toda a honra e toda a glória, entregando somente a Ti, que és o único digno de receber, Pai. Senhor, nessa noite eu já Te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmã Elaine, Deus abençoe, obrigado. Vou chamar aqui o pastor Murilo agora, com a ministração da palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar, meu amado, a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Reis de Israel, capítulo 19. Você que está em casa, abra também sua Bíblia juntamente conosco. No primeiro livro de Reis, capítulo 19, essa história conhecida por todos nós, este que é um momento derradeiro na vida deste profeta, que marca a história dos profetas de Israel, e marca também os nossos corações, com a misericórdia que o Senhor tem. A palavra do nosso Deus, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 1, nos diz assim: Acabe então contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias, dizendo: que os deuses me castiguem, se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias, então, ao ouvir este recado, ficou com medo. Levantou-se e, para salvar a sua vida, foi e chegou até Berseba, que pertence ao povoado de Judá. E ali ele deixou o seu servo e caminhou sozinho. Ele mesmo foi para um deserto, caminhando um dia todo. Por fim, ao chegar, sentou-se debaixo de uma árvore, um pé de zimbro. Sentiu vontade de morrer e ali lhe orou e falou com o Senhor: Basta, Senhor, tira de mim a vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se após esta oração e dormiu debaixo daquela árvore. E eis que um anjo do Senhor tocou nele e lhe disse: Levanta-se e coma. Elias olhou e viu perto de sua cabeça pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu, mas tornou a dormir. Então novamente o anjo do Senhor voltou, tocou novamente no profeta e lhe disse: Levanta-se e coma, porque a viagem que Deus tem para você ainda é longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu,
e com a força daquela comida caminhou por mais 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Ali ele entrou numa caverna, onde passou toda uma noite. E eis que então a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, profeta? Elias então respondeu: eu tenho sido muito zeloso, Senhor, por ti, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Eles derrubaram os teus altares e mataram os profetas ao fio da espada. Só fiquei eu, e eles agora estão querendo também tirar a minha vida. Então foi-lhe dito: sai daí, fica adiante do Senhor no monte onde ele fala. Eis que o Senhor então passará à sua frente. E então um grande e forte vento veio sobre aquele local, ao ponto que as montanhas foram divididas ao meio. Este mesmo vento quebrou as rochas, mas o Senhor não estava no vento. Depois daquele vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio fogo do céu, mas o Senhor não estava naquele fogo. E depois do fogo veio então um som, como se fosse um suave sussurro aos seus ouvidos. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que então veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aí, Elias, profeta, homem de Deus? Ele então respondeu novamente ao Senhor: Senhor, tenho sido zeloso para contigo. Sei que tu és o Senhor dos exércitos, mas porque os filhos de Israel deixaram a aliança que lhe prometeram, porque eles derrubaram os altares e mataram todos os teus profetas a fio da espada, e só eu fiquei, então agora eu desejo que tire a minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja após isso Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E Eliseu de Safate, Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. E quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. E saiba que conservei para mim em todo Israel 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, e 7.000 bocas que a ele ainda não beijaram. Amém? Você pode colocar a mão sobre o seu coração? Eu desejo orar com você nesta noite. Nós cremos que nada nos será dado que não seja por resposta de oração. E nós iremos orar nesta noite. Pai querido, muito obrigado por tua palavra, que já tem sido ministrada neste local por diversas maneiras e por diversas formas. Obrigado, Pai, porque o Senhor confirmou esta palavra, Senhor Deus, através dos louvores que aqui foram entoados. Obrigado porque o Senhor usou, Pai, todos aqueles que presidiram, Pai, este culto para falar do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Mas é por isso, Senhor Deus, que nós permanecemos aqui, porque entendemos que o Senhor ainda tem algo a nos dizer, e porque entendemos isso, permanecemos neste local. Pedimos então humildemente, Senhor, que a tua graça encontre o nosso coração nesta noite, falando conosco através da tua palavra, Pai, não porque merecemos, mas porque precisamos, Pai, ouvir a tua voz para então lhe obedecermos. Fica conosco, Senhor Deus, é o que nós desejamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto maravilhoso, e eu tenho um certo carinho por esse texto, porque acho um dos textos mais lindos das Sagradas Escrituras, esse momento de sucessão de Elias e Eliseu, é um momento que marca o final de um ciclo dentro da chamada de Elias. E Elias não foi qualquer profeta. A Bíblia diz que Elias foi um dos maiores profetas. A Bíblia fala que o final do ministério de Elias é marcado por um advento excepcional. A Bíblia diz que num rodamuinho de fogo desce uma carruagem e ele é súbito aos céus. Já pensou, meu irmão?
no final do seu ministério, no final da sua carreira, Deus preparar para você um advento assim? Eu penso que o Marcelo vai ter o final do seu ministério mais ou menos assim, né, Marcelo? Não sei se vai ser com carruagem de fogo, né? Mas vai ser assim tão lindo. Você já pensou, meu irmão? A Bíblia diz, meus irmãos, que a confirmação da palavra, do Espírito e da presença do Senhor é tão forte sobre ele, meus irmãos, que a Bíblia diz que Elias tira o manto que está sobre ele, bate nas águas, a Bíblia diz que a água se divide. Parecido com um milagre que aconteceu no Mar Vermelho, quando Moisés encosta o cajado. A Bíblia diz que Elias agora bate o seu manto sobre as águas e as águas se dividem. A Bíblia fala sobre este profeta viver momentos especiais com Deus, ao ponto que a Bíblia diz que corvos vinham até este profeta, trazia pão e carne todo dia para alimentá-lo quando ele estava no deserto. A Bíblia fala, meus irmãos, que ele somente ele, desafiou mais de 450 profetas de Baal. E naqueles dias, meus irmãos, o culto a Baal havia se tornado institucional dentro das terras de Israel. A Bíblia diz que o rei de Israel, Acabe, havia se associado aos profetas de Baal, e os profetas de Baal quebraram os altares do Senhor. E após quebrarem os altares do Senhor, a Bíblia diz que eles caçaram e mataram os profetas de Deus. A Bíblia diz que Elias um dia, sabe que eles estão reunidos sobre o Monte Carmelo, depois de anos onde o Senhor faz uma estiagem, não envia chuva sobre as terras de Israel. A Bíblia diz que Elias sobe naquele local, os desafia, e a Bíblia diz que após o Senhor enviar chuvas sobre a oração de Elias, Elias os mata. E não foi um profeta pequeno. A Bíblia fala, meus irmãos, que Elias era conhecido no palácio de Acabe de uma maneira perturbadora. Os arautos do rei iam até Acabe dizendo: Acabe, tem-se ouvido a voz do perturbador de Israel em suas terras. A voz de Elias perturbava o reino de Acabe. Acabe sabia que a voz daquele profeta era perturbadora, ao ponto que Elias ganha esse apelido, o perturbador de Israel. Já pensou, meu irmão? A sua voz ser tão imbuída de poder, de graça divina, que ela perturba os espíritos contrários ao evangelho nessa terra? Assim deve ser a nossa pregação. Nossa pregação deve confortar aqueles que estão dentro da igreja, mas deve perturbar aqueles que militam contra a igreja do Senhor. Foi assim que Deus usou Elias. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando Jesus está no Monte da Transfiguração, a confirmação do seu ministério pleno para os homens está sendo dada. A Bíblia diz que Elias aparece como a revelação dos profetas, enquanto Moisés aparece de outro lado como a revelação das leis. Não é pouco o que Deus usou este homem, mas em devido momento da sua vida ele acorda com vontade de tirá-lo. Ele acaba de viver esse episódio de matar 450 profetas a fio de sua espada. Ele acaba de ver mais um milagre na frente dos seus olhos. É água descendo sobre um altar improvável. É Deus ouvindo a sua oração. A Bíblia diz, meus irmãos, que é no ministério de Elias que nasce o ministério da intercessão. Ele é o primeiro profeta com um veio muito forte para a oração. E a Bíblia diz que é através da oração de Elias que Deus envia esse milagre. Mas é depois desse dia, Acabe fica perturbado. Acabe não sabe o que vai fazer, porque todos os profetas estão mortos. Ele vai até Jezabel, sua esposa, e fala: não sei o que nós vamos fazer. Aquele perturbador matou todos os profetas de Baal. A Bíblia diz que Jezabel, num ato de fúria e vingança, ela diz: olha, que os deuses me amaldiçoem no dia de amanhã. Se nesta mesma hora eu não fizer com Elias aquilo que ele fez com os profetas. A Bíblia diz que alguém leva esse recado para Elias. Já viu que o diabo às vezes traz uns recados no nosso coração? Às vezes o diabo leva uns recados para nós, né? Recado de medo, recado que deixa a gente ansioso, recado que deixa a gente sem chão para pisar. E foi assim que aconteceu com Elias. Ele estava muito bem num dia, mas ele acordou muito mal no outro. Ele acordou mal ao ponto que ele começa a caminhar, ele se afasta de Judá, que era o lugar onde Deus havia estabelecido o seu ministério. Ele vai para Damasco. Ele está caminhando, e chegando ali, meus irmãos, nas terras de Berseba, a Bíblia diz que ele olha para o homem que está caminhando com ele, que lhe ajudava, lhe apoiava, o seu auxiliar diz: ó, fica,
que a partir de agora eu vou caminhar sozinho com o Senhor. A Bíblia diz que ele entra num deserto em direção ao Monte Horebe, onde Deus se revelava. Ele sabia que naquele local havia uma revelação plena do Senhor. E a Bíblia diz que ele está no deserto, e então, além de caminhar num lugar sem vida, árido, ele permanece dentro de uma caverna. Um deserto em si já é ruim, uma caverna no meio do deserto é pior. Mas o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você nesta noite, meu irmão, é que às vezes nós estamos muito bem e no outro dia nós não estamos assim. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos alimentamos de experiências que nos enchem de vida? Eu lembro de algumas experiências que aconteceram comigo, meus irmãos, que marcaram o meu ministério. Eu lembro da experiência da minha chamada no ano de 2007, na cidade de Caraguatatuba, num evento chamado Altares Santificados, num hotel chamado Ilhas Morenas. Deus me marcou, me chamando. Eu lembro do homem de Deus que veio na minha direção, descendo do altar. Eu lembro das palavras que ele falou para mim naquele dia. Eu tenho plena convicção que aquele dia eu nunca mais esquecerei. Eu lembro da primeira vez, meus irmãos, que eu fui a uma vigília, num monte de oração, e eu tive, meus irmãos, a impressão de enxergar flores e capins brilhando ao redor de nós em plena madrugada. Aquela experiência me marcou. Eu lembro que eu peguei um pouco daqueles gravetos que estavam brilhando como se fosse ouro reluzente, eu coloquei dentro do bolso da minha jaqueta. Quando eu cheguei no seminário, meus irmãos, nas instalações onde nós dormimos, eu tirei aqueles gravetos, eles estavam normais, mas eu lembro daquilo que Deus fez naquele local. Eu lembro de vezes que Deus me marcou de maneira profunda. Eu lembro uma vez, meus irmãos, que a minha esposa foi a um evento de esposas de pastores. E eu lembro que naquele evento, meus irmãos, Deus falou algo com a Aline que transformou o ministério da Aline. Eu lembro que ela chegou até mim e disse: Murilo, eu entrei, tinha uma mesa de inscrição e uma irmã em pé do lado. Quando eu entrei, aquela irmã falou tudo o que eu precisava ouvir. Se o evento acabasse ali, Deus já havia falado tudo o que eu precisava ouvir. Ela não me contou quem foi, ela não me contou o que foi, ela não me contou o que Deus falou, mas eu sei que aquilo mudou o ministério da minha esposa, mudou a maneira que a minha esposa viu a obra de Deus, salvou talvez algo dentro da minha esposa que estava morrendo. Essas experiências nos enchem de vida, nos enchem de entusiasmo, e nós voltamos à obra de Deus. Mas muitas vezes não é assim que nós vivemos. Nós vivemos o quê? De uma vida cheia de rotinas. Nós vivemos de uma vida cheia de canseira. Nós vivemos de uma vida cheia de percalços. Nós vivemos de uma vida cheia de contrariedades. Nós acordamos e nem sempre tem graveto brilhando na cama. Nós vamos para o trabalho e nem sempre tem anjo do Senhor, tem profeta de Deus falando conosco. Nós voltamos para casa e nem sempre, meus irmãos, tem anjo dançando na nossa sala. É por isso, meus irmãos, que nem sempre nós estamos com todo esse vapor. Mas eu quero lhe dizer, meu irmão, você precisa aprender a lidar com os dias maus que virão sobre sua vida. É uma lição que o ministério de Elias nos ensina. Você precisa aprender com os dias que você não acordar com o mesmo entusiasmo de ontem. Nós começamos a fazer uma obra aqui na igreja, meus irmãos. Parece algo pequeno, mas os irmãos que trabalharam sabem que requer esforço físico. Nos primeiros momentos, nos primeiros minutos que eu cheguei aqui, eu cheguei querendo quebrar a igreja toda, presbítero Isaías. E eu achei que eu conseguiria fazer isso nas primeiras horas. Mas as ferramentas eram cansativas, o trabalho era abrupto, o serviço era maçante, e não passou poucos minutos para mim ver que eu ia precisar gastar uns 4 sábados para terminar um negócio pequeno. Está aí, meus irmãos, a prova. Nós chegamos na metade, já se foram 2 sábados. É assim, quando a gente se apaixona por algo que Deus nos dá, a gente olha para aquilo e fala: vai ser fácil. Eu estou cheio de ânimo, estou cheio de vida, eu vou fazer. A gente começa a fazer, a gente já olha: meu Deus, não é tão fácil quanto eu achei que era. E por fim,
no final a gente já está esmorecendo, entregando, passando bastão, já não quer mais aquilo. Nós estamos, meus irmãos, vivendo um momento que nós gostaríamos de esquecer, anular o ano de 2020, vivermos algo novo. Temos muitas expectativas a respeito do ano 2021, mas nós já estamos com poucas forças. Nós vamos à igreja já com um planejamento muito frágil diante do Senhor. Aquilo que nós havíamos planejado no começo do ano precisou ser alterado, e normalmente a gente altera, meus irmãos, semanalmente aquilo que a gente deseja fazer. Tudo que a gente pensou, a gente precisou replanejar. Talvez tinha gente que quisesse estudar, fazer faculdade, pós-graduação, pegar uma promoção no serviço. Deus mudou tudo isso. E com isso mudou o nosso entusiasmo. Como que a gente está se sentindo? A gente está se sentindo fraco. A gente está se sentindo desacreditado. A gente está se sentindo sem esperança. A gente acorda sem um sonho que nos mova em direção aos projetos de Deus. Foi assim que aconteceu com Elias. Ele estava cheio de vida, mas as preocupações daquele anúncio que ele iria morrer trouxe-lhe muitas preocupações. Eu não sei se essa crise trouxe preocupações para você, meus irmãos. Eu não sei se o que você tem vivido ministerialmente trouxe preocupações para você, mas eu quero te dizer uma coisa: tome muito cuidado no dia mau do seu casamento, no dia mau do seu ministério, no dia mau da sua vida emocional. Sabe por quê? Porque as piores decisões da nossa vida normalmente são tomadas nesse dia. É nesse dia que a gente rasga o nosso contrato com Deus. É nesse dia que a gente rasga a nossa aliança com o Senhor. É nesse dia que a gente deixa de desacreditar e caminha para o deserto, porque foi assim que aconteceu com Elias. A Bíblia fala, meus irmãos, que Elias, ele começou a dar passos em direção ao fracasso. A coisa estava ruim, a morte estava decretada, havia autoridades que estavam contra a vida de Elias, e a Bíblia diz que Elias resolve sair da onde Deus havia mandado ele ficar. Esse é o segundo ponto que eu quero compartilhar com você. No dia mau, a tendência é sairmos do lugar onde Deus mandou a gente ficar. A Bíblia diz que Deus havia estabelecido o ministério de Elias no palácio de Israel. Havia uma voz que fazia com que Elias fosse um rei para aqueles que não tinham mais rei. Mas a Bíblia diz que quando o dia mau chegou, Elias resolveu sair fora dos projetos do Senhor. Tome muito cuidado, meu irmão, porque no dia mau a gente caminha para longe dos propósitos do Senhor. Havia pessoas que estavam ao lado de Elias para ajudá-lo. Nós não caminhamos sozinhos. Há pessoas que nos empolgam na caminhada, há pessoas que nos motivam na caminhada. Essas pessoas são aquelas que caminham juntamente conosco, ouvindo a voz de Deus. É por isso que quando eu não estou bem, eu me alinho a alguém que está melhor do que eu, e aquela pessoa me anima. É normal que a gente ande com o tanque vazio. Só não é normal não querermos fazer paradas para reabastecermos. Eu posso não estar com o tanque tão cheio quanto eu gostaria de estar, mas eu tenho certeza que o combustível que está sobre a vida do presbítero Isaías, que o combustível que está sobre a vida do presbítero Carlos, será me dada se eu parar para me abastecer no conselho desses homens de Deus. A Bíblia diz que Elias faz exatamente o oposto. Ele olha para o homem de Deus que caminha ao lado dele, só, fica, eu quero caminhar sozinho. Cuidado, meu irmão. A solidão é companheira no dia mau. E quando nós somos levados pelo vento da solidão, pelo espírito de carreira solo, nós temos a tendência de errar, porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Quando nós tomamos a postura de auto-isolamento, nós também tomamos a postura de auto-reprovação. Nós estamos caminhando para o deserto e estamos caminhando para o deserto sozinho. Sabe o que o homem, quando não quer ouvir ninguém? Eu estou indo para o deserto, mas eu quero ir sem ouvir ninguém. O espírito aventureiro da morte chegou até o seu coração. Muito cuidado, porque no dia mau a solidão virá bater a sua porta. Para de andar com esses homens, para de caminhar com essas pessoas, deixa de se alimentar do conselho que estes lhe têm dado, caminha sozinho. E em tempos, meus irmãos, onde as redes sociais querem fazer o papel de uma vida real,
nós temos a tendência de nos blindarmos de um mundo que parece estar perto de nós, mas não passa de um mundo virtual. Foi assim que aconteceu com Elias. A Bíblia diz que Elias vai para o deserto e se tranca dentro de uma caverna. Deserto é um lugar onde nós não sentimos a presença de Deus. É por isso que Elias vai para o deserto, porque ele sabe que no deserto a presença de Deus não irá se manifestar. Mas é engano nosso pensarmos assim, porque Deus também se manifesta no deserto onde nós estamos. É quando nós não queremos ouvir a voz de Deus. Eu não quero mais ouvir o presbítero Marcelo falando para mim voltar para a igreja. Eu não quero mais ouvir as ministrações do João dizendo que Jesus me ama. Eu não quero mais ouvir dizer, através das ministrações do Danilo, que Jesus tem um propósito para a minha vida. Eu quero ir para o deserto, porque eu sei que no deserto não existem manifestações da presença de Deus, porque o deserto é um lugar de morte, é um lugar onde não brota vida, é um lugar de solidão, é um lugar onde as pessoas não costumam estar. É para lá que Elias foi, e é para lá que o dia mau tem de nos levar. E a Bíblia diz que ele se tranca numa caverna, e a Bíblia diz que naquela caverna o anjo do Senhor vai até ele. Meus irmãos, aprenda uma coisa: mesmo no deserto, os anjos do Senhor irão ao teu encalço. O Senhor não desiste de você. Aquele anjo do Senhor que serviu alimento para ele debaixo daquele pé de zimbro, aquela voz que sussurrou em seu ouvido após a manifestação do Senhor na porta da caverna, é a mesma voz que, quando nós estamos distante da presença do Senhor, insiste conosco em dizer: este não é o teu lugar. Eu lembro, meus irmãos, de uma experiência da minha adolescência. Eu estava na igreja, mas eu não estava feliz com as experiências que eu tinha na igreja. Eu lembro que eu combinei com uma pessoa dentro da igreja para nós visitarmos um bar, presbítero Marcelo. Eu nunca tinha tido essa experiência e eu gostaria de ter aquela experiência. Eu achava que aquilo ia me marcar. Então havia um bar na cidade de Taubaté chamado Carica. Eu acho que era esse o nome do bar, meus irmãos, se eu não me engano. Graças a Deus, disso eu não conheço, mas eu acho que era esse o nome. Eu combinei. Eu cheguei naquele local, presbítero Marcelo, e eu me senti muito mal ali. Que as pessoas se esbarravam em mim, não havia aquela cordialidade dentro da igreja, presbítero Isaías. Ninguém me cumprimentou com a paz do Senhor. Cantou uma música que eu não sabia cantar, e eu fiquei meio assim, né? Todo mundo sabia que eu não pertencia àquele espaço, mas eu queria uma experiência sensorial naquela noite. Eu falei para aquele irmão que estava ao meu lado: aonde que a gente pode comprar bebida? Eu acho que o que falta para a gente é beber um pouco, deixar a gente mais à vontade, né? A gente está muito travado. Só o lugar mais perto aqui é o Pão de Açúcar, que ficava naqueles dias aberto 24 horas. E nós fomos lá, meus irmãos. Aí nós entramos no Pão de Açúcar. Nunca tinha comprado bebida na vida, meus irmãos. Aí eu cheguei lá, meus irmãos, ficava olhando para aquele mundo de bebida e perguntando qual que embebeda mais o homem, né? Aí eu olhei lá um negócio assim, Piper, acho que era Red Piper, alguma coisa lá. Ah, eu acho que esse daqui é bom. Coloquei no carrinho. Aí o irmão disse: nossa, essa daqui é terrível, ó. Já ouvi falar que essa daqui, marvada. Colocou lá. Aí nós fomos em direção ao caixa, meus irmãos, e quando nós chegamos no caixa, era uma irmã atendente, meus irmãos, da nossa igreja. Ela olhou para nós, perguntou: meus filhos, o que vocês estão fazendo aqui? Meus irmãos, pensa em dois rapazes que não tinham o que responder. A vontade nossa, meus irmãos, era dizer: tá vendo? O diabo ainda colocou bebida no carrinho, irmã. Nós viemos aqui comprar comida para os moradores de rua, o diabo ainda colocou um monte de bebida aqui no nosso carrinho. A vontade era dizer isso, porque a gente não tinha o que falar naquela hora, meus irmãos. E a gente, constrangido, foi embora para casa, meus irmãos, sem beber. Não descobrimos como que era a experiência de estar no bar e ainda envergonhado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque deserto produz isso. Deserto produz isso. Deserto produz constrangimento, deserto produz vergonha, deserto produz experiências que não nos marcam com o Senhor. Eu tenho vivido, meus irmãos,
a oportunidade de aconselhar alguns homens à beira assim de deixar o casamento. Pastor, vivi 10 anos, 15 anos ao lado da minha esposa, agora não quero mais. De tudo que eu vi, meus irmãos, do meu ministério, o diabo nunca dá algo melhor do que aquilo que Deus deu. Isso para tudo na vida. O diabo nunca terá a capacidade de dar a você algo melhor do que aquilo que Deus já lhe deu. Então aquilo que Deus já lhe deu é melhor do que aquilo que o diabo vai lhe entregar. Mas o que o diabo faz, e ele faz muito bem, é enfeitar aquilo que ele dá. Então ele enfeita, ele maqueia. E ele traz do jeitinho que a gente quer, né? E aí você se encanta por aquilo, e ao se encantar por aquilo, você sucumbe àquela oportunidade, você sucumbe àquele convite. Mas eu nunca vi um homem que deixasse o oásis do casamento, caminhasse para a proposta do diabo no deserto, que fosse honrado, e que fosse feliz, e que tivesse uma experiência marcante. Todos eles acabaram envergonhados, deprimidos, doentes, numa vida solitária e amarga, porque deserto é lugar de morte, e é por isso que Deus visitou Elias ali, é por isso que Deus nos visita no meio do deserto, com provisão. A Bíblia diz, meus irmãos, que houve 3 adventos, antes que a voz de Deus falasse com Elias. Houve um vento, meus irmãos, que dividiu as montanhas em 2. Meus irmãos, você já viu vento forte? Eu já vi algum tipo de vento, meus irmãos, forte. Mas eu nunca vi vento para fender montanha. Foi esse o vento que Elias viu. A Bíblia diz que depois que houve aquilo, teve terremoto. Não bastasse a montanha estar dividida, agora a terra tremeu. Não bastasse isso, a Bíblia diz que caiu fogo, saraiva veio. Meus irmãos, quantos eventos aconteceram, mas foi um sussurro que fez com que a voz de Deus fosse ouvida. Eu tenho um entendimento, meus irmãos, desse texto, é que muitas vezes nós procuramos uma experiência avassaladora, mas a experiência está, meus irmãos, no sussurro de ouvir a voz de Deus. Às vezes a voz de Deus que está sussurrando no seu ouvido através da palavra é aquilo que quer lhe marcar, mas o que você está querendo ver é fogo caindo, é montanha sendo fendida, é terremoto. Você quer viver o extraordinário, enquanto Deus quer te marcar no ordinário. Saiba de uma coisa, meus irmãos, que enquanto Deus não consolida o que é ordinário, Deus não nos mostrará o ordinário. E Deus tem ordinário, Deus tem extraordinário para nós. Deus também tem chuva de fogo para nós, Deus também tem montanha sendo fendida para nós, mas se você não está disposto a reconhecer Deus no sussurro, não é nesses lugares que você vai reconhecer a Deus. A Bíblia diz que Deus mandou o fogo, a Bíblia diz que Deus mandou o vento, a Bíblia diz que Deus mandou o terremoto, mas em nenhuma das coisas Deus estava. Sabe o que isso significa? É que Deus quer falar com você enquanto Ele está sussurrando nos seus ouvidos. É aquela voz repetitiva que volta a lhe dizer: volta à leitura da palavra, volta à prática da oração, volta à prática da piedade, volta ao seu devocional diário, volta para mim e sai dessa caverna onde você se anulou, onde você se colocou. Por fim, meus irmãos, a última lição que eu aprendo com Elias é que Deus não termina nenhuma obra sem deixá-la incompleta. Num tempo de eleições, meus irmãos, nós caminhamos por muitas obras incompletas, na penumbra, se os próximos candidatos que foram eleitos para os pleitos dos próximos 4 anos irão completar aquelas obras. Eu fico passando em algumas obras próximas da minha casa, fico pensando, será que o próximo prefeito de Taubaté vai concluir isso? Isso não acontece no reino de Deus. Deus sempre conclui as obras que Ele iniciou. E Deus tinha algo com Elias e Deus iria concluir. É por isso que Deus vai até a caverna e fala: Elias, levanta daí, eu vou te dar alimento, porque você vai caminhar, tem algo para você ainda. A Bíblia diz que ele passa e precisa ungir um novo profeta. Ele precisa ungir um novo rei. E ele precisa ungir agora um novo sacerdote nas terras de Israel. Ele precisa ir agora e declarar um novo rei. Ele precisa ir chamar Eliseu. Mas Deus fala com ele algo que marca a sua vida. Você irá, mas você irá debaixo de uma palavra. Você nunca esteve sozinho. Porque eu guardei na terra de Israel
7.000 joelhos que não se dobraram a Baal e 7.000 bocas que não o beijaram. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Você pode estar passando por esse dia mal, mas você não está passando sozinho. Você pode estar nesta aflição, mas há pessoas, há um remanescente fiel, guardado por Deus, que está ao seu lado. Você não caminha sozinho. Talvez você entrou numa caverna. Talvez você caminhou no meio desse deserto. Talvez você deixou que o seu ministério apagasse, morresse. Talvez essa pandemia, a crise, te trouxe um momento de tristeza, onde você não sabe mais o que você quer da obra de Deus. Talvez você tenha ido para esse local onde você foi, com vontade de terminar o seu ministério, com vontade de terminar aquilo que Deus estabeleceu na sua vida. Talvez você esteja com vontade de entregar aquilo que um dia Deus lhe confiou. Talvez você esteja com vontade de terminar aquilo que um dia Deus na sua vida iniciou. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Deus tem alimento para você. E Ele vai continuar insistindo na sua vida enquanto Ele não tiver terminado aquilo que Ele iniciou com você. É por isso que Deus não desiste de nós. É por isso que Deus permanece no encalço das nossas vidas. Porque a obra que Ele iniciou em nós, Ele não deixará morrer enquanto não houver terminado. Eu quero terminar esta mensagem falando sobre um hino do Renascer Praise, aquele que começou a boa obra em minha vida. Vou chamar o presbítero Carlos para me ajudar aqui. Eu vou dizer para você, meu irmão, que Deus talvez tenha começado algo no seu ministério, Deus tenha começado algo na sua vida, que ainda não terminou, mas você está com desejo de terminar. E muitas vezes, meus irmãos, nós partimos para um deserto para terminar a aliança que Deus iniciou. Muito cuidado, meu irmão. Terminar a aliança que Deus iniciou é a pior coisa que você pode fazer. Talvez você entrou nessa igreja hoje, talvez você que nos escuta através dessa celebração online, esteja com vontade de desistir do seu ministério, desistir do seu casamento, desistir da sua vida. Assim como Elias, você está caminhando num deserto, numa caverna de dor, de solidão e de incertezas. Mas neste dia a palavra de Deus vai lhe visitar. E eu quero dizer, meu irmão, que aquele que começou a boa obra em sua vida, ele deseja terminar. Não desista do propósito do Senhor no seu casamento. Não desista do propósito do Senhor na sua casa. Não desista do propósito do Senhor sobre a sua vida, porque aquele que começou, Ele há de terminar. Mesmo que você esteja triste, mesmo que você esteja desanimado, mesmo que você esteja com vontade de parar, a voz do Senhor lhe pergunta nessa noite: o que você está fazendo nesta caverna, quando você sabe o que é para você fazer? Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero te convidar a colocar a mão sobre o seu coração nesta noite. Talvez haja promessas de Deus que você não está vivendo, e isso está te machucando, meu irmão. Talvez você queira descansar e Deus está te dizendo: caminha, caminha. Talvez você esteja sem motivação para continuar. Deus está dizendo: eu sou sua motivação quando todas as motivações acabarem. Talvez o que você esteja lidando é apenas com um sussurro, mas a voz de Deus no terremoto já não está mais sendo ouvida. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus nos visita no meio da caverna, e no meio da caverna Ele nos pergunta: o que você está fazendo aí, homem de Deus? Não foi aí que eu mandei você ficar. Sai dessa caverna, meu irmão. Vem para o lugar onde Deus mandou você vir, e faz aquilo que Deus mandou você fazer, porque o Senhor vai te abençoar, e vai haver sustento quando você obedecer a Deus.
vai haver pão e vai haver carne enquanto você estiver obedecendo a Deus. Ele é fiel para te sustentar. Aleluias. O Senhor não descansará. Ele não vai desistir de você. Você pode fugir desta palavra, mas não vai conseguir fugir de Deus. Aleluias. Você não deve viver daquilo que você está vendo, mas você deve viver daquilo que você crê. E você crê num Deus fiel que te sustenta na crise. Aleluias. Oh, aleluias. Você não vai morrer nessa crise, meu irmão. Essa desesperança não vai matar o teu ministério. Essa falta de recursos e de milagres sobre o seu ministério, sobre a sua casa, não podem te matar. Esse deserto não pode consumir a tua esperança. O Deus de promessa que lhe prometeu e lhe chamou irá lhe sustentar no curso desse deserto. Vai adiante, termina teu ministério. O Senhor está contigo nesta caminhada. Rica labassúria de raça. Olhando para Ele. Volta a olhar para Jesus, meu irmão. Oh, Senhor, obrigado por esta palavra, Pai. O teu Espírito queimando os corações, Pai das luzes, que não muda, continua a me dizer. Essa terra é sua, meu irmão. E esses gigantes que se opõem não vão vencer. Eles não vão te vencer. Você vai viver na terra que Deus te deu, meu irmão. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Ele é fiel, meu irmão. Ele está nesse deserto para te abençoar, meu irmão. A presença de Deus vai te visitar nessa caverna para te tirar daí. Ele não desiste de você. Mesmo quando você já desistiu, enquanto Ele não terminar o que Ele prometeu, Ele não vai desistir da sua vida. Do que vejo, oh, aleluia. mais vivo do que creio, e Ele é fiel. Porque Ele é fiel, Ele vai atrás de nós, meu irmão. Ele nos visita na caverna. Oh, aleluia. Antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Eu quero encerrar essa palavra com duas palavras de Deus que Deus colocou no meu coração enquanto nós estávamos orando aqui. E eu tenho plena convicção que essa palavra é para você, meu irmão. Você vai ouvir essa palavra vai testificar no seu coração de alguma forma. A primeira palavra, meu irmão. Quando Jesus estava levando os seus discípulos para o meio do mar de Tiberíades, a Bíblia diz que um vento e uma tempestade foi ao encontro daqueles discípulos. A Bíblia diz que os discípulos tiveram medo, mas Jesus estava dormindo. Jesus estava descansando, enquanto a tempestade estava no barco dos discípulos. Os discípulos estavam desesperados, mas Jesus estava dormindo. Essa primeira palavra é para você, meu irmão, que está no meio de uma tempestade. Deus não está dizendo para você se desesperar. Deus está dizendo para você descansar, amém? Jesus estava descansando, mas os discípulos estavam desesperados. Por que você está desesperado, enquanto Jesus está mandando você descansar?
segunda palavra é para sua vida, meu irmão. Enquanto o louvor vai bem baixinho, eu quero dizer algo para você. Elias, ele fugiu de Acabe, mas ele não fugiu de Deus. Davi fugiu de Saul, mas ele não pôde fugir de Natã. Você pode fugir da autoridade, mas não pode fugir da profecia. Elias fugiu do rei, mas não fugiu do profeta. Davi fugiu do rei, mas não fugiu do profeta. Você pode fugir desta palavra, mas você não pode fugir da profecia que está nela. Ele irá atrás de você. E se você fugir desta palavra, ele vai te visitar no seu sonho. E se você fugir do sonho, ele vai te visitar lá no seu trabalho. E se você fugir dessa palavra no seu trabalho, ele vai te visitar através de algo ou de alguém. Você pode fugir desta autoridade, mas não vai fugir desta profecia que há nela. Esta palavra é para você. Nós iremos louvar este hino. Eu quero a tua vontade. Nós iremos encerrar este culto em nome de Jesus. Ele é sempre o plano melhor. Aleluia. Plano melhor. Nunca chega atrasado. Essa palavra é para você hoje, não era para ontem nem para amanhã. É perfeita sua maneira. Essa é a maneira que Deus escolheu trabalhar. É a mais linda aqui pro dia. Confia em Deus, meu irmão. Somente a tua vontade, Pai. Eu só quero a tua vontade. Nada mais do que a tua vontade. Assim na terra, absolutamente acima de todas as coisas. Mais uma vez. Jesus, Ele é a sua melhor opção, meu irmão. Volte para Ele nessa noite. Volte para Jesus. Os planos que o Senhor tem para você é melhor do que os planos que você tem. Volte para Jesus, meu filho. sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Declare nessa Seja hora. feita a tua vontade. Eu só quero a tua vontade, Pai. Eu só quero a tua vontade. Acima de tudo, Pai. Assim na terra como no céu. Se você puder, coloque a mão no seu coração e diga ao Senhor: Pai, eu não quero fugir dos teus propósitos, Deus. Eu não quero ser um fugitivo, Senhor Deus, da vontade de Deus. Eu tive vontade de desistir, Senhor Deus. Eu tive vontade, Senhor Deus, de ir para um lugar onde a tua presença não iria mais me alcançar, Pai. Eu tenho sido zeloso com a tua palavra, mas eu tenho tido medo, Senhor Deus, cansaço. Eu tenho estado desanimado quanto à visão de Deus, mas o Senhor me visitou nesta noite e a tua voz me fez acreditar que o Senhor tem algo ainda para que eu faça neste local. E enquanto o Senhor não concluir isso em mim, o Senhor não irá deixar-me descansar. Eu estava num deserto e o Senhor me visitou e pediu para que eu voltasse. E eu estou voltando nesta noite, Pai, para dizer: usa-me na conclusão dos teus projetos, Senhor Deus. Obrigado, Senhor. Tu és o plano melhor, Pai. O Senhor sempre será o plano melhor, Pai, e nunca chegará atrasado, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como
no céu. Assim na terra. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, meu irmão? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Amém? Como Deus sabe, e Deus sabe como eu amo esse hino, meus irmãos. Toda vez que esse hino toca, Deus me lembra de coisas maravilhosas que Ele fez e ainda está por fazer através do Seu Espírito em minha vida. Amém? Ainda de pé, meus amados, eu quero lhe convidar a estender as suas mãos aos céus. Nós receberemos a bênção apostólica. Quero chamar aqui meu amigo, presbítero Isaías. Ele irá orar por nós, abençoando esta semana. E logo mais nós iremos receber a bênção apostólica do Senhor, despedidos debaixo dessa bênção, iremos retornar para os nossos lares, amém? Lembrando que os nossos diáconos, eles estão à porta, pronto para receber a nossa adoração, amém? Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, entregue aos nossos diáconos, louvando ao Senhor com alegria de coração, porque Deus tem sido nosso sustento no dia mau, no dia da crise. Ele é a rocha firme para os nossos pés, amém? Estenda suas mãos aos céus, ore ao Senhor agradecendo a Deus e logo mais receba a bênção apostólica do Senhor. Feche seus olhos, ore. Agradeça ao Senhor nessa noite. Pai, muito obrigado, ó Deus. Obrigado por essa presença santa. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo fôlego de vida. Usa as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, continuar falando ao nosso coração ao decorrer dessa semana, Pai, para que nós venhamos, ó Senhor, ouvir a Tua voz. E não só ouvir, mas cumpri-lo nas nossas vidas, Pai. Que o amor do nosso Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a união do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas todo sempre. Aquele que crê, diga amém. Aleluia. E a paz do Senhor, em nome de Jesus.